Amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio dirigir-se ao povo de Deus com a mensagem para o nosso dia e tempo. E amados, nós temos o mesmo tema, o retorno de Cristo, o cumprimento de profecias bíblicas em nosso dia. E esse ministério de ensinamento profético é para informá-lo sobre o plano de salvação de Deus, para mostrar-lhe as promessas que Deus fez para este dia. Eu não estou julgando, mas há tantas atividades como jamais antes em todas as igrejas, em todas as denominações, com todos os grandes evangelistas e personalidades carismáticas. Há tantos programas sendo apresentados ao povo nesse tempo. Minha pergunta é: o que Deus prometeu para o nosso dia? O que Ele disse que deveria acontecer antes que Ele retornasse? Amados irmãos e irmãs, nós temos Mateus 24 como um capítulo muito especial, onde o nosso Senhor repetidamente fala sobre aqueles que enganarão a muitos, fala de falsos profetas, de falsos cristos, fazendo grandes sinais, grandes milagres, dizendo: Cristo está aqui e Cristo está lá. Então nós somos lembrados sobre a promessa que Deus enviaria um profeta, não muitos, mas um. Um profeta é suficiente. Alguém através do qual Deus pode falar, como os profetas do Velho Testamento. Foi suficiente ter um Noé, um Abraão, um Moisés, um Eliseu e assim por diante, ou Elias, sempre um, usado por Deus, sendo a boca de Deus, tendo o assim diz o Senhor para o povo. Olhando para o que nos é dito em Lucas capítulo 1, este homem diz aqui no versículo 3, também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti. Na versão britânica está, tendo perfeito entendimento de tudo. Não é isto um pouco demais para um ser humano dizer ter entendido tudo perfeitamente sobre o que aconteceu na primeira vinda de Cristo? Mas eles foram testemunhas com os olhos, eles foram testemunhas com seus ouvidos, eles viram o perfeito ministério de nosso Senhor. Eles viram Escritura e Escritura sendo cumprida e a graça de Deus com eles foi ter perfeito entendimento do que Deus fez naquele tempo, de acordo com a sua palavra. Usualmente, eu digo isso por toda a terra, que as interpretações nos dias de Nosso Senhor impediram o povo de verem profecias bíblicas serem cumpridas. Você pode imaginar por um momento, amados irmãos e irmãs, que Israel estava esperando
por 4.000 anos, na expectativa que o Messias viesse para trazer redenção, para dar libertação, para lhes dar vida eterna. Então ele veio aos seus, e os seus não o receberam, somente porque os escribas e os ensinadores os desviaram, explicando, interpretando profecias bíblicas. E então a nação inteira perdeu o dia da visitação de Deus. É inacreditável. Quem pode compreender que o Senhor da Glória, Ele mesmo, viria, seria um homem entre homens, e a palavra de Deus seria cumprida, e ainda eles não reconheceram o que Deus estava fazendo no seu dia. Mas, por favor, não pare julgando o povo de Deus na primeira vinda de Cristo. Como é no nosso tempo? Não estão todas as igrejas e denominações sendo encontradas em seus próprios programas? Não estão todos tendo suas próprias explicações, interpretações e expectativas? Aonde está a palavra de Deus sendo reconhecida hoje? Onde estão as promessas do Todo-Poderoso sendo cridas no nosso tempo? Agora, por exemplo, se lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus hoje? O Espírito sempre guiou dentro da palavra de Deus, especialmente dentro das promessas que Deus fez. A promessa principal para nós é encontrada em Malaquias, capítulo 4, e nós temos que dizer isto em cada sermão, onde quer que eu pregue sobre a terra. Eu acabo de retornar de encontros em 4 países. Na África Ocidental, o maior encontro, as pessoas vieram para ouvir a palavra de Deus e os espectadores estavam entre 9 e 10 mil. Nós vimos grandes e poderosas coisas que Deus fez. E também a fome espiritual para ouvir a verdadeira palavra de Deus foi óbvia. Amados amigos, voltando àquilo que lemos em Lucas capítulo 1, tendo perfeita compreensão do que Deus fez na primeira vinda de Cristo. Amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, nós lemos: todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sim, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória. Amados amigos, quando ouvimos os sermões do irmão Branham, então nós chegamos a compreender que ele foi um homem enviado por Deus com a palavra de Deus
com um direto chamado e missão para o ministério. E deixe-me dizer isto a você, quer que você tenha ouvido antes ou não, mas entre todos os mundialmente renomados evangelistas, foi William Branham que recebeu um direto chamado e missão. Ele pôde dizer o dia e a hora quando o Senhor apareceu a ele e falou com ele, como ele se referiu a junho, dia 11, 1933, quando lhe foi dito como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo. Você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Ou quando você pensa sobre maio, dia 7 de 1946, cerca de 11 horas da manhã, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, a luz sobrenatural entrou no quarto onde o irmão Branham estava, e o anjo desceu dentro dessa luz, e o seu pé tocou o chão. E então, falando ao irmão Branham, dizendo a ele sobre sua missão, dizendo, como a Moisés foram dados 2 sinais, a ti serão dados 2 sinais, explicando o ministério, o dom especial que ele recebeu para trazer a mensagem da hora. Amados amigos, eu tenho que mencionar estas coisas. Eu não sou uma personalidade carismática, eu não sou uma pessoa especial, mas eu tenho um chamado divino. E eu, antes de me encontrar com o irmão Branham, antes de conhecer o irmão Branham, eu conheci o Senhor como meu Salvador. Eu conheci o Senhor no poder da sua ressurreição. Eu experimentei a plena salvação com as bênçãos de Deus, como no dia de Pentecoste. Mas então, claramente, quando cheguei a conhecer o irmão Branham e seu ministério, amigos, desde aquele tempo, há algo acontecendo na face da terra. O último chamado, a última mensagem. E eu sempre digo isso, não perca o dia da visitação de Deus. Chegando ao ponto sobre a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, amados irmãos e irmãs, esta é a nossa esperança, esta é a nossa promessa. O Senhor disse em João 14, depois que eu for e vos preparar lugar, voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós temos muitas escrituras que falam sobre a sua direta vinda. E amigos, a vinda do Senhor não será um processo que se estende sobre dias e semanas e meses e anos. Será um acontecimento que acontece no mesmo dia, no mesmo tempo. Somente temos que procurar nas Escrituras. Nós não sabemos sobre um curto espaço de tempo onde esperamos Deus fazer algo muito especial. Coisas que jamais aconteceram na face da terra acontecerão
Somente nesse curto espaço de tempo, quando o Senhor, Ele mesmo, se levantará e finalizará a sua obra de redenção, assim como Ele finalizou a sua obra de criação. Você pode ler em Isaías 28, você pode ler em Romanos capítulo 9, versículo 27, 28. Você pode ler isto em diversos lugares nas Escrituras, mas, amigos, exatamente agora é o tempo de preparação para as coisas que Deus finalmente fará no meio daqueles que foram chamados para fora por esta última mensagem, antes que o retorno de Cristo aconteça. Nós nos referimos às promessas muitas vezes. Eu não necessito repetir isto todas as vezes, mas, amigos, tem que ser dito repetidamente. A promessa principal para o nosso dia está em Malaquias, capítulo 4, que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E então, se você for a Lucas, capítulo 1, onde nós temos o ministério de João Batista colocado diretamente diante dos nossos olhos, ele foi para voltar os corações dos pais aos filhos, Lucas 1, 16, 17, mas agora os corações dos filhos de Deus estão para serem retornados aos pais apostólicos, de volta ao começo, de volta aos ensinamentos e pregações que houveram no começo da igreja do Novo Testamento, chamando o povo de Deus para fora de toda a confusão, para fora de todas as interpretações, para fora de todos os próprios caminhos, chamando-nos de volta a Deus e para a sua palavra. E, amigos, isto é muito importante saber e realizar. Somente poderemos ser santificados na vontade de Deus de acordo com a palavra de Deus. Por isto, a Escritura diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que através de um sacrifício, aqueles que obedecem ao Senhor são santificados na sua vontade, justamente por um sacrifício. Não é suficiente dizer, eu creio em Jesus Cristo. Você tem que ser encontrado pessoalmente na vontade de Deus, de acordo com a sua promessa para este dia. E, amigos, se o nosso Senhor não tivesse confirmado a promessa do Velho Testamento em Mateus 17, versículo 11, que verdadeiramente Elias deveria vir primeiro para restaurar todas as coisas, se isso não estivesse escrito na Santa Escritura, eu não estaria me referindo a isto. Mas porque está escrito na Palavra de Deus e porque o nosso Senhor confirmou a promessa do Velho Testamento após o ministério de João Batista estar finalizado, e nos dois próximos versículos, nosso Senhor falou sobre o ministério de João Batista, que já estava feito, mas ao mesmo tempo, referindo-se em tempo futuro, que Elias verdadeiramente viria para restaurar todas as coisas. E então, se você for a Marcos e a Lucas, os capítulos falam sobre
o mesmo ministério que foi prometido no Velho Testamento. E amigos, eu estou para dizê-los que o prometido Elias para esse dia veio e foi, e todos fizeram com ele como quiseram. Até mesmo os grandes evangelistas que receberam seu ministério e inspiração na primeira onda de reavivamento nos anos 40, tudo aconteceu em uma das reuniões do irmão Branham, quando eles receberam sua inspiração para começarem seus próprios ministérios, apreciando e falando sobre o grande ministério que Deus deu no nosso tempo, através de William Branham, no mesmo tempo, afirmando que seus ensinamentos estavam errados, dizendo na mesma sentença que ele foi um profeta confirmado de Deus, e então, vírgula, na próxima parte da sentença, mas ele estava errado em seus ensinamentos. Amigos, como um homem de Deus, um profeta de Deus, pode estar errado se ensina o que a Bíblia ensina, se ele diz o que a Bíblia diz, se ele batiza como os apóstolos batizaram? Amigos, aqui nós temos um ponto muito crítico. A questão é: o que a Bíblia ensina sobre divindade, sobre batismo na água, sobre a ceia do Senhor? Quais são os ensinamentos bíblicos? E amigos, eu tenho que dizer isto: a Bíblia não fala sobre um Deus em 3 pessoas, somente fala de Deus revelando a si mesmo como nosso Pai no céu, em seu próprio Filho unigênito na terra, vivendo em nós pelo Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. O mesmo se aplica ao batismo. Quando nosso Senhor diz, batizando-os no nome, eu tenho que saber primeiramente o nome antes que possa administrar o batismo. Somente há um nome. Em Deus, Ele mesmo, como nosso Pai, revelou o seu santo nome. Santificado seja o teu nome. O nome da aliança do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo. E por isto, todos, desde o dia de Pentecoste, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados amigos, temos perfeito entendimento da perfeita vontade de Deus, das perfeitas promessas de Deus. Concordamos com Deus e com sua preciosa palavra, ou caminhamos em nossos próprios caminhos, em nossos próprios ensinamentos que herdamos, ou nós retornamos ao Senhor? Estão nossos corações retornados à palavra de Deus, a Deus? Amados amigos, que Deus vos abençoe, que Ele possa estar convosco, que Ele possa vos dar perfeito entendimento de suas promessas, do cumprimento delas, dos seus caminhos, dos seus ensinamentos, de tudo que agora está acontecendo no reino de Deus, na restauração plena e completa de todas as coisas antes do retorno de Cristo. Que Deus os abençoe, que Ele esteja com vocês. E eu digo isto de novo, em amor. Recebam a palavra prometida de Deus para este dia e tenha parte
naquilo que Deus está fazendo diretamente agora. No santo nome de Jesus. Amém.